Olá, no programa Boa Vontade Entrevista de hoje nós temos o prazer em conversar com a renomada astróloga, escritora, professora, pesquisadora Maria Eugênia. Que prazer falar com você aqui na Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bom? Maria Eugênia, Isso. fala pra gente como é que nasce o seu interesse, você tem muitos anos aí de carreira, como é que nasceu o seu interesse por começar a pesquisar astrologia? Astrologia, né? Foi interessante porque uns amigos meus começaram a ir numa astróloga que tinha aí e tal, e todo mundo começou a despertar interesse. Eu também fui, né? E achei interessante o trabalho e tudo mais. Mas eu assim, comecei a dizer, não vou estudar isso, porque o céu tem que ser uma coisa bonita, tem que ser uma coisa boa. Mas naquela época era muito difícil, porque não tinha curso, não tinha professor, não tinha livro, não tinha xerox, não tinha nada, né? Eu digo que eu sou uma astróloga AC, antes do computador. Tinha que calcular. Então, foi um estudo muito difícil e complicado. E naquela época eu estava muito dura, então era muito difícil. Os livros eram estrangeiros, caros, ruins. Os que tinham aqui também, de um nível muito fatalístico e coisas assim. Eu digo, não é possível, os astros não podem dizer isso. Eu não sabia nada e eu não achava que aquilo não estava certo, que não podia ser assim. Então foi uma dificuldade eu conseguir. E eu fui conseguindo puxar daqui e dali, um me emprestava um livro, um pouco, outro. E eu passei, então, eu aprendi a fazer os mapas, a calcular à mão todo. E eu comecei a fazer mapa. Eu levei 3 anos fazendo mapa para ver se funcionava. 3 anos fazendo mapa de casa. Enquanto eu fazia outras coisas, né? Eu era professora, eu tinha opção de coisa. E então eu pedi às pessoas a data. Você me dá seu dia aí que nasceu e tal, que queria ver se aquele negócio funcionava. Então eu levei 3 anos, eu parava, voltava, parava, até que eu disse, esse negócio funciona. É esquisito, mas funciona. Dá trabalho, mas você... Depois desse tempo todo, uma pessoa veio pedir para que soube que eu fazia mapa de todo mundo. Aí ela veio pedir para fazer um mapa. Depois disso veio uma senhora que tinha um nível também muito alto, aí começou a trazer gente e tal. Bem, um ano depois eu não tinha hora mais para fazer nada. Meu Deus. Era só fazendo mapa, mapa, mapa. Eu fui largando as outras atividades e trabalho até hoje, tem mais de 40 anos, né, de trabalho. Você lembra o momento que você decidiu efetivamente, como você falou, você levou 3 anos pesquisando, foi fazendo de pessoas próximas, mas em um momento você teve que optar por fazer ou a astrologia, seguir ela efetivamente, ou fazer as outras coisas. Por que você tomou essa decisão de seguir pela astrologia? Pela quantidade de pessoas interessantes que vinham, e porque eu também fui me apaixonando, né? Eu trabalho porque eu preciso, eu sempre precisei trabalhar desde criança, e eu sempre trabalhei muito em muitas coisas também. E agora, astrologia eu trabalho muito e sou apaixonada pelo que eu faço. Eu estudo todo dia, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, eu estudei piano muitos anos, estudei teclado 10 anos, e eu toco mal, porque eu não tinha o lado devocional de ficar todo dia estudando, etc. Agora, me pergunta a astrologia. Estudo todos os dias. Qual tem sido a importância da astrologia para o nosso desenvolvimento, até na condição de sociedade de uma maneira? Histórica, né? Também, né? É por isso que esse livro aqui tem esse nome, Astrologia, uma novidade de 6.000 anos. Porque muita gente pensa que conhece, mas não conhece. Né? E ela acompanha, né? Talvez se diz que é o estudo mais antigo, o maior interesse que os homens tiveram desde o iniciozinho da história da Terra. Né? E antes de existir alguma coisa, eles ficavam olhando o céu, né? E daí em diante, até hoje, a gente vem acompanhando, inclusive as eras, né? Por exemplo, nós estamos agora no fim de era, né? Nós estamos entrando
na era de Aquário, né? Logo no início. E esses finais e inícios são sempre muito convulsivos, né? O céu está muito pesado. E é para mudar muita coisa, porque na verdade já está mudando as cabeças das pessoas, até o sonho das pessoas, os objetivos de vida, né? A pessoa tem que ser mais prática. É uma época do plano mental, que vai se desenvolver muito agora em Aquário. O interesse das pessoas conhecerem, saberem, aprenderem. Diz que é a época que vai... A palavra-chave essa era nova é solidariedade, não mais caridade. Na época do peixe se dizia caridade, bondade. Não, agora a gente tem que ser solidário, tem que ajudar o outro, não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente é inteligente. Se cada um ajudasse um, já estava muito boa essa terra, né? É verdade. Então, a astrologia acompanha, né? Todas as eras, cada era dura 2.160 anos. Cada era equivale a um mês cósmico. E um ano cósmico, né? Multiplicando por 12, dá 25.920 anos. Para completar um ano. Você vê como a humanidade é lenta, né? Para aprender alguma coisa leva 2.000 anos. Verdade. Aprendeu uma frase: amai-vos uns aos outros. Oh, quanto tempo. E eles guerrearam uns com os outros. Dizem que o fim de era exagera todos os problemas. É como se chegasse no ponto máximo, no yang, para começar a diminuir. Para começar a terminar. Isso está se acompanhando agora. É verdade. As pesquisas que são feitas de astros, o que se leva em consideração para que você consiga efetivamente montar um mapa astral e apresentar a pessoa? A pessoa precisa de dar o dia, o mês, né? A data, dia, mês, ano, hora, local. A hora o mais exata possível para que a gente faça a montagem do mapa, que hoje é feita no computador em 3 minutos, e depois se faz o desenho, né? Com esse mapa, a gente chama o mapa do céu. É como se fosse um mapa do plano mental. É como se fosse assim, olha. Um mapa parece carimba a mente do indivíduo. A mente dele é que a gente lê no mapa. E não se ele tem olho azul ou se calça 37. E esses detalhes mínimos não têm importância. Agora, a mente, as disposições, aí nós calculamos os 8 planetas e os 2 luminares, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Todos têm esses mapas e em horários diferentes. Por exemplo, num dia na Terra, em centenas de lugares do mundo, cidades, rios, ilhas, lagoas, oceano, nascem centenas de crianças com o mesmo mapa, né? Com o mapa parecido, semelhante, porque conforme a latitude ele vai mudando. Mas tem algumas pessoas que nascem, por exemplo, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, às vezes na sala do lado do hospital, o mapa é exatamente igual e a vida é bem diferente. Por quê? Essa é uma grande pergunta que fazem o tempo todo. Inclusive gêmeos, que é o mesmo pai, mesma mãe, né? E mesmo lugar, mesmo mapa. É uma coisa interessante que é muito importante no mapa, que é o seguinte, a idade astral. A idade astral é a idade que você traz quando nasce, que é a idade da mente, da consciência, da percepção, do nível de sensibilidade, o nível de maturidade. Isso faz toda a diferença. Então você, com o seu mapa, se fizer seu mapa, você é um ser único no universo. Não tem ninguém no universo igual a você. Conversando com a pesquisadora, renomada astróloga, professora e escritora Maria Eugênia. Inclusive, gostaríamos de dedicar ao seu coração, também ao coração da Maria Eugênia, este pensamento de autoria do escritor Paiva Neto, que você pode acessar agora no www.paivaneto.com. Diz o jornalista: a ciência, cérebro, mente
Iluminada pelo amor, religião, coração fraterno, eleva o ser humano à conquista da verdade. Maria Eugênia, você é autora, nós inclusive podemos ver aqui sobre a sua mesa, autora de diversas obras falando sobre astrologia. Por que você partiu do campo da pesquisa individual, de indivíduos, de situações, para os livros, começar a escrever? É para que a pessoa leve para casa algumas referências que a pessoa gosta de ler. Ela ouve aqui, depois ela chega em casa, eu vou me esquecer. Não, ela vai ter o que ler. Né? E também tem uma particularidade, principalmente os últimos, por exemplo, esse livro dos signos, que já está na 17ª edição, eles são escritos de uma maneira mais simples possível, para que todo mundo possa entender um pouco sobre ele mesmo, sobre o seu signo, sobre o ascendente, sobre a lua, etc. E esse último, né, agora, é principalmente para o leigo, né, porque é como se fosse uma tradução de 3 aí. Um editor me pediu, amigo, que trouxesse esses ensinamentos, mas sem falar no planeta, na casa, no signo, em nada. Então, ele explica astrologia sem astrologuês. Na verdade, não é um livro de astrologia, é um livro dos ensinamentos que nós recebemos através desses anos todos de pesquisa, estudo e prática, para todo mundo ler. Agora, na parte do finalzinho, tem uma parte aqui que a gente botou assim, segunda parte, que são pouquinhas folhas, inclusive, só esse pedacinho aqui. Aqui é para quem gosta de astrologia, então vai ter umas explicações e umas correlações, por exemplo, exclusivamente para quem gosta de astrologia. Então ele aqui vai ler, por exemplo, página tal, pessimismo, né? Pessoas os mais difíceis de conviver. Aí depois ele vai lá ver o que é pessimismo na astrologia. Saturno. Aí tem lá a explicação. Saturno, né? Na forma negativa pode dar isso. Como também dá uma das maiores qualidades do ser humano, que é honestidade, seriedade, ética. Né? Milhões. Ninguém tem sucesso sem Saturno. Então eu acho que esse vai ser de um agrado geral, porque ele é multifacetado, entendeu? Inclusive, você, na verdade, nos brindou, assim que nós chegamos aqui, você falou sobre o mapa de uma figura que é tema de muitas pesquisas, de muitos estudos ao longo... Mais famoso dos últimos 2000 anos. Exatamente. Nós estamos falando, é claro, de Jesus, que o jornalista Paiva Neto, que é seu amigo, chama de o Cristo Ecumênico Divino Estadista. E você fez um estudo aqui muito interessante, astrológico, justamente sobre o mapa de Jesus. E é um mapa especialíssimo, né? Porque é um mapa que tem todos os planetas em trono. É mapa de um mestre, realmente. Então nós estamos todos pesquisando esse mapa, que é lindíssimo, né? Sol em trono, todos os planetas estão exaltados, estão assim no máximo da força. E é exatamente um mestre que veio falar para nós muitas verdades, né? Para o budismo ele é um grande avatar, é um grande mestre, né? Muito homenageado, respeitado, com todas as honras e glórias que ele merece. É verdade. Quando uma pessoa precisa tomar uma decisão, que seja até mesmo uma grande empresa, já tive a oportunidade de ver alguns eventos astrológicos onde as empresas tomam decisões até embasadas justamente em estudos astrológicos. A pessoa pode buscar da astrologia inspiração para melhores momentos para tomar decisões? Como é que isso funciona? A astrologia eletiva. Quando, por exemplo, a pessoa quer inaugurar um cinema, um teatro, uma loja, fazer um casamento, lançar um livro, começar alguma coisa, até fazer uma festa ou uma operação plástica, então, que é uma operação eletiva que a pessoa pode escolher.
Mas eu faço muito esse tipo de mapa, entendeu? A gente calcula o melhor dia, a melhor hora, onde estão melhores os planetas, e inclusive o horário para que é, e dá muito certo. É muito bom. Podendo escolher, por que não, né? É verdade, melhor, né? Não é mesmo? Dentro do que você tem analisado, você falou sobre essa questão do final das eras, dos estudos astrológicos nesse sentido. O que você tem percebido sobre as características astrais para o nosso país aqui, o Brasil? Que nós falamos um pouco sobre um aspecto mais geral da humanidade. Mas e para o Brasil, Maria? O Brasil tem o Sol em Virgem, o ascendente em Aquário e a Lua em Gêmeos. O Brasil sempre foi falado país do futuro. E ele tem um ascendente a 21 de Aquário, que é o signo do futuro. Pelos estudos, o Brasil ainda vai crescer muito, né? E as coisas, obviamente, é melhorar. O universo não anda para trás. De fato. E as coisas que acabaram, acabaram. Pronto, esse mundo, quem tiver um pouquinho de visão, vai reparar que aquele mundo acabou. Esse mundo que está aí é novo. Você falou no primeiro bloco sobre um aspecto que é bem interessante. Falando nessa questão da solidariedade, isso será potencializado nas pessoas? É algo que nós vamos começar a observar um pouco mais na condição de humanidade, a sociedade vivendo de uma maneira mais solidária umas com as outras, as nações se entendendo um pouco mais? É o objetivo da era, né? Uma era dura 2160 anos, né? Não pode ser depois da manhã. Mas o que acontece da pessoa desenvolver a solidariedade vai desde o respeito ao outro, do politicamente correto, do dia a dia, né? Do como a pessoa vai, o que ela vai descobrir que é melhor para ela. Inclusive o seguinte, repara bem, a pessoa vai descobrir que melhor do que ser milionário é viver bem, ter suas coisas, ter direito, que tem dignidade, tem um emprego, vive bem, tem a sua boa alimentação, sua família, etc. É muito melhor do que acumular não sei quantas mil casas e residências que nem mora, nem usa, nem nunca vai. Então, essa mudança na maneira de ser, de pensar, por exemplo, hoje as pessoas, eu vejo na minha amostragem, as pessoas muito preocupadas em que os filhos aprendam, saibam alguma coisa. É uma época que vai valorizar muito quem sabe alguma coisa. Mas não é cultura, não precisa ter diploma em Harvard, não. É saber bem alguma coisa. Ninguém é autossuficiente. Então, eu tive um caso de um amigo que se separou e foi morar sozinho. E ele me dizia que ele estava independente, que ele acordava de manhã, fazia tudo e que não precisava mais de ninguém. Eu ficava ouvindo ele dizer que fazia torrada, que não sei o quê, que lia o jornal. Eu disse para ele assim, olha, quando você acorda de manhã e acende a luz, liga a torradeira, bota o café no fogo, recebe o jornal, milhões de pessoas trabalharam para isso. Quanta gente trabalhou na sua independência? Não existe. Então é uma era solidária que diz assim, todos são de todos. Ninguém faz nada sozinho. É uma época de união, de junção. Virginia, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção, a sua gentileza. Eu que agradeço. Com a nossa equipe. E nós trazemos, é claro, um abraço do jornalista Paiva Neto. Vocês são amigos de muitas décadas, inclusive você fez o mapa astral dele, que está no memorial e em Brasília. Há mais de 40 anos que eu e o Paiva estamos sempre revendo e vendo os mapas de novo, né? Nessa encarnação, né? Porque de outras deve ter sido até mais, né? Que a gente se deu bem assim no mesmo minuto. Foi muito bom. E agradeço a ele também por vocês estarem aqui divulgando esse trabalho, né? Que isso é que importa. Com certeza. Muito obrigado. Hoje nós tivemos o prazer em conversar com a renomada astróloga Maria Eugênia, falando um pouco sobre a sua história de vida, sobre os estudos astrológicos e também sobre as suas obras. Convidamos você, telespectador, a permanecer na audiência da Boa Vontade TV.